entendeu? Mas ainda assim, né, não faça realmente tudo que ela faz. Porque, por exemplo, o amigo de boteca é aquele cara realmente que, né, é a chegada no goró, entende? Então, se você tem propensão a esse tipo de vício, né, então é importante você, o vício no caso da bebida alcoólica, então é importante, digamos, você no máximo uma vez por semana sair com essa pessoa, entendeu? E não ficar todo dia, sei lá, depois do trabalho, chegar no barzinho e tomar alguma coisa. Então isso aí realmente vai te atrapalhar, entendeu? Então então é importante você não deixar, digamos, essa pessoa de lado, se essa pessoa realmente for agradável com você, se for uma pessoa que né, gosta de fato de você. Porém, se ela não. Se ela tem uma visão muito limitada de mundo, né, não tem aquela ambição, aquela mesma ambição que você tem de crescer, de realmente de progredir na vida, né, sei lá, de constituir família, entendeu? Então eu acho que essa pessoa ela tem que ficar assim, né, limitada realmente a você uma vez na semana bater um papo com ela, ok? Tem aqueles amigos, né, que você pode para dessa amizade de, digamos, de boteco, aqueles amigos que você pode encontrar ocasionalmente, né, para poder conversar sobre coisas do cotidiano, né, sei lá, sobre a, a, as questões aí envolvendo a política, sei lá, né, que você às vezes tem amigos que gostem dessa questão de política, entendeu? E você também goste, né? Então, né, ou né, que gosta de esportes, né, e tal, e gosta, sei lá, de falar sobre trabalho, né, e tal. Então, assim, esse tipo de amigo, né, para você conversar sobre diversas coisas do cotidiano, é também para você, digamos, não conviver tanto, né, não passar tanto tempo com ele se ele não tiver essa questão realmente de buscar progredir, né? De ter aquela ambição realmente de as mesmas ambições que você, entendeu? De crescer, né? De alcançar, sei lá, os seus objetivos, entende? São pessoas para você ver esporadicamente, ok? Então tem esse tipo de amigo, né? Que é um pouco acima, digamos, daquele de amigo de boteco, né, que você tem mais assuntos para poder conversar com ele, mais assuntos talvez relevantes, que você considere relevantes, entendeu? Não é aquele amigo para você ficar julgando conversa fora, não, são coisas que você considera importantes bater papo, né? Você envolver uma conversa, entendeu? São pessoas talvez assim mais um pouco mais intelectuais, né? Ou socialmente, né? Mais conectadas, ok? Então, que estão assim, mais antenadas às notícias, entendeu? As coisas que estão acontecendo por aí. Então, essas pessoas você deve manter um contato um pouco maior, ok? E agora, né, tem realmente assim, uma situação em termos de amizades, né, antes de falar do último grau de amizade, que eu considero realmente mais relevante, é o que? Né? Você buscar, na medida do possível, pessoas bem relacionadas. Você se conectar, você buscar, primeiro, você ser uma pessoa bem relacionada, você conhecer pessoas todos os dias. Eu, particularmente, quando eu saio de casa, eu saio com a seguinte missão: de todo dia conhecer uma nova pessoa, né? E, na medida do possível, salvar, né, o contato dela na minha agenda, entendeu? Então essa é uma visão minha, desde mais ou menos meus 20 anos de idade, quando eu trabalhava vendendo perfumes, né, quando eu era representante comercial.
de empresa de cosméticos, eu, né, sempre tinha essa questão de abordar a pessoa, né, e de, sei lá, às vezes dava uma amostrinha para a pessoa, uma amostra grátis de perfume, né, e pedir o contato da pessoa, né, para poder depois perguntar se ela gostou do perfume, entendeu? Se ela realmente gostaria realmente de comprar, né, uma unidade do perfume das marcas que eu vendia, entende? Só que eu internalizei isso para o dia a dia, para as outras, todas as outras áreas da minha vida. Então, sempre quando eu conheço uma pessoa, uma nova pessoa, né, de alguma forma realmente eu busco salvar o contato dela, porque eu penso o seguinte: todo mundo de alguma forma pode ser interessante, né? Todo mundo pode ter alguma ideia, todo mundo pode ter alguma boa amizade, entendeu? Então, assim, eu sempre tento aprender algo com as pessoas, né? Todo mundo que eu conheço, né? Eu busco realmente, né, estabelecer alguma conexão e aprender alguma coisa, né, com essas novas pessoas que eu conheço, entendeu? E então, assim, é muito importante, né, você buscar se conectar com pessoas que são bem relacionadas, justamente porque podem surgir situações, né, que você vai precisar de uma ajuda dessa pessoa e essa pessoa tem algum contato estratégico ali para poder te ajudar, entendeu? Então, assim, nem todos os amigos que a gente tem são pessoas bem relacionadas, sabe? Mas você precisa realmente, na medida do possível, né? Se você quiser realmente progredir na vida, é importante você se não apenas conhecer muitas pessoas, mas no perfil de qualitativo, você saber que essas pessoas que você está conhecendo são realmente pessoas que também conhecem muita gente, entendeu? Então isso aí realmente é muito importante para você, tá? E a questão de amizade ainda, né? É importante você também ter aquela amizade, digamos, mais íntima, de você manter um contato mais frequente, né? Que são, assim, pessoas que gostam de fato de ajudar os outros, entendeu? Que são pessoas realmente úteis, né? Que são pessoas, assim, tementes a Deus. Eu, particularmente, eu busco muito esse tipo de conexão, né? Justamente para quê? Para realmente ter, digamos, uma melhor perspectiva de relacionamento a longo prazo, de saber que é realmente uma pessoa confiável, né? Que não vai, digamos, me sacanear, entendeu? A gente vive num mundo, infelizmente, onde que as pessoas estão a todo momento tentando sacanear umas às outras, entende? Ou estão sacaneando, é melhor dizendo, entende? E então, assim, eu busco ao máximo me afastar de gente problemática, entendeu? E me conectar com pessoas que realmente podem agregar algum valor para mim, entendeu? E então essas pessoas de um nível maior de confiança, essas realmente assim que realmente podem agregar valor para a sua vida, né, te ajudar a progredir não apenas materialmente, mas espiritualmente. Então essas pessoas realmente são raras, né? Eu realmente tive o privilégio de já conhecer algumas dessas pessoas, né, e poder manter realmente esse convívio, né? O nível de conversa realmente é outro, entendeu? Essas pessoas geralmente têm conversa para tudo, né? E sabe, então assim, é muito importante, né, você ter esse tipo de amizade, né, que você possa manter um contato mais frequente, de saber realmente que essa pessoa vale a pena manter por perto, né, a todo momento, né. É bom dizer que nem todo mundo que se diz cristão é confiável, ok? Eu já fui sacaneado realmente por pessoas, né, ditas, né, evangélicas, cristãs, entende? E então, assim, você tem que realmente, na medida do possível, saber fazer um filtro, né, de relacionamento, né, com pessoas diversas, tanto pessoas, né, ditas cristãs quanto pessoas ditas não cristãs, entendeu? Então, enfim, eu lembro que até às vezes estudando, por exemplo, sobre a história de Jesus, eu vejo que ele tinha esses
essas questões de relacionamentos muito bem delineadas, né? Por exemplo, ele chamava todos os amigos, os discípulos de amigos, né? Uma oração que ele fez e disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamo de amigos, ok? Então todos, né? Todos os discípulos se chamavam de amigos. Só que tinham alguns discípulos que eram mais íntimos dele, né? Que eram três, né? Pedro, Tiago e João, ok? E ainda, né? Ele tinha uma amizade mais íntima com uma dessas pessoas que já eram íntimas dele, que era justamente João, né, considerado o discípulo amado, entendeu? Então João era aquele que realmente tinha um nível de intimidade com Jesus muito maior do que qualquer outro discípulo. Tanto é que realmente Jesus mostrou para João, né, revelou tudo aquilo que deveria acontecer no final dos tempos, né? No caso no Apocalipse, né? Porque João lá em Mateus 24 perguntou, né, o mestre, o que acontecerá no final dos tempos? Quais serão os sinais da sua vinda? Entendeu? Então, Jesus, né, deu algumas explanações ali do que deveria acontecer, mas depois, né, já de ascender aos céus, ele realmente chamou João, né, numa visão e mostrou para ele tudo aquilo que de fato ele queria saber lá em Mateus 24, entendeu? Então, assim, era aquele cara realmente, imagina, você ter esse nível de intimidade, digamos, com o Criador, entendeu? E esse era o caso de João, né? Então, ali realmente Jesus revelou tudo para ele, tudo que deveria realmente acontecer no, digamos, no final dos tempos. Então, esse nível de conexão, né, com pessoas que realmente você pode fazer determinadas confidências, entendeu? Sem temor de que, digamos, ela vai espalhar geral, entende? Assuntos muito íntimos. E então, realmente essas pessoas são para contar nos dedos, né? E novamente, são pessoas que igualmente realmente podem lhe agregar valor, né? E também, obviamente, essas pessoas, quando sente que são muito íntimas de você, elas também esperam que você agregue valor à vida delas, entendeu? Então, assim, o relacionamento, a amizade é aquela questão de via de mão dupla, entendeu? Você buscar aquela pessoa também para agregar valor para você, mas você também, na medida do possível, aquilo que a pessoa precisar, você agregar valor para a vida dela, né? Então, eu acho que esse é um pouco da minha visão sobre amizades. Relacionamento amoroso, né? É uma situação assim que hoje em dia, né, pelo menos é dentro do que eu percebo, as pessoas que buscam, né, relacionamento amoroso, elas têm mais problemas do que soluções, entendeu? Relacionamento virou negócio, né? E casamento, né, particularmente virou negócio, entendeu? Então, aquela questão de você ficar com a pessoa porque de fato realmente ama ela, aquela questão realmente de você poder se doar para uma pessoa e esperar que as pessoas igualmente se doem. Então, nos tempos atuais, realmente isso está cada vez mais difícil, ok? As leis aí matrimoniais, né, estão assim fazendo com que, particularmente, muitos homens tenham um nível de ceticismo maior para essa questão de casamento, ok? Então, assim, acho que é importante, né, você estudar bem a pessoa, né, antes de se relacionar com ela, né? Dar uma sondada na vida pessoal, na vida social, né? Buscar, por exemplo, hoje a gente está vendo muitas questões de feminicídios, a violência doméstica, né? É importante a mulher dar uma sondada na vida do cara, né? Saber se ele tem algum antecedente criminal, né? Particularmente aí voltado para agressão doméstica.
entendeu? Então, assim, é importante, né? Dar aquela sondada. Não seguir só pelas redes sociais da pessoa. Nas redes sociais, muitas vezes a pessoa é bonita, né? A pessoa vive um conto de fadas, né? Uma pessoa alegre, divertida, entendeu? A pessoa, sei lá, tudo de bom, entendeu? Mas, para além das redes sociais, a pessoa tem uma vida real, né? Então, você tem que saber de fato, na medida do possível, como que é essa pessoa no dia a dia, né? Questão envolvendo trabalho, questão envolvendo família, entende? Na medida do possível, buscar saber se ela tem, quais são as amizades dela, né? Aquela coisa que anda com porco, sei lá, farelo come, entendeu? Pássaros de mesma plumagem andam em bando, entende? Então, assim, tem que saber que geralmente as pessoas são muito influenciadas, nessa questão de amizades. Então, você tem que saber quem são as pessoas que influenciam, né, positivamente ou negativamente aquela pessoa que você está realmente pretendendo se relacionar, entendeu? Falando ainda de redes sociais, realmente as pessoas assim ficam, quando estão se relacionando, muitas vezes, quando começa a bater o tédio na relação, a primeira coisa que as pessoas ficam fazendo é buscar saber, né, nas redes sociais como está a vida, sei lá, dos amigos, né, quer comparar a vida dela, né, a amorosa dela com a vida dos amigos ou de conhecidos, entendeu? Então isso aí realmente é uma merda, né? Eu acho que realmente você não tem que ficar comparando a sua vida, né, de relacionamento com a vida de outras pessoas, né? Você tem que ter aquele compromisso, né, de estabelecido realmente com a pessoa que você decidiu se relacionar, né? Só que muita gente, né, fica ali fuçando redes sociais, querendo saber quem está tendo uma vida mais interessante, para que ela possa, na medida do possível, se conectar a essa pessoa ou essas pessoas que estão tendo uma vida mais interessante, digamos, que o parceiro está trazendo para a vida dela, né? Então, redes sociais é uma coisa que estão atrapalhando muito, né, os relacionamentos, o WhatsApp é a mesma coisa, né? Muitos casos de traição aí realmente envolvem redes sociais, o WhatsApp começa realmente pelo celular, entende? Não que você tenha que ficar bitolado com isso, né? Ficar vigiando, monitorando as redes sociais da pessoa que está se relacionando, que você está se relacionando ou querendo se relacionar, né? Mas saiba, né, que realmente hoje em dia, se você quiser realmente se relacionar, saiba que você tem, digamos, alguns, algumas questões trabalhando contra você. E uma das questões são justamente as redes sociais e o WhatsApp, entendeu? Então, na medida do possível, tente quebrar a rotina, né? Sair com a sua parceira, o seu parceiro, visitar algum lugar que ela nunca visitou antes, um lugar bonito, um lugar, sei lá, um ponto turístico, ou do seu estado, ou do Brasil, entende? Então é importante você buscar formas de sair da mesmice, entendeu? E eu, assim, particularmente nunca fui aquele cara de buscar relacionamento amoroso, né? Tive muitas poucas namoradas na minha vida, né? E só que assim, quando eu era novo, né? Essa época que assim, eu tinha aquela ambição de casar e ter filhos, né? Então assim, eu era aquele cara bem, digamos, inocente mesmo, sabe? Para essas coisas de relacionamento. Como desde os 15 anos eu passei a ser um cara convertido de igreja, então sempre fui aquele cara que romantizou, né, muito os relacionamentos até mais ou menos os 25 anos, entendeu? Depois disso, assim, eu fui de algumas decepções, né, amorosas, passei a ser um cara que a estudar mais essa questão de relacionamentos, né? Sei lá, como que funciona a mente feminina, entendeu? Que de fato, sei lá, dá prazer para a mulher, entende? E então assim, justamente para quê? Para se algum dia, né,
fosse pensar nessa questão de ter realmente uma situação favorável para conhecer alguém, né, me relacionar e me casar, ter mais ou menos uma noção daquilo que, digamos, fazer para a relação dar certo, entendeu? Eu acho que essa questão de relacionamento, né, de casamento, de sexo, é uma coisa que você tem que, né, estudar, se instruir, entendeu? Porque é uma coisa que, como a vida, né, você não tem um manual de instrução, entende? A pessoa que você está se relacionando, a pessoa, ela vem de um outro mundo, de uma outra família, né? Pense na pessoa, em toda pessoa que você conheça, que essa pessoa é um mundo diferente, entendeu? E que se você quiser manter contato com essa pessoa, se relacionar com ela, você tem que saber mais ou menos como que funciona o mundo dela, entende? Então, assim, você tem que realmente buscar aprimorar seus conhecimentos nessa questão de relacionamento, entende? Ver exemplos de pessoas, sei lá, que falharam nos seus casamentos e aprender algo com essas pessoas, né? Tem muitos cursos aí, particularmente hoje em dia, de casamento, de relacionamento na internet, né? Que você pode realmente, né, pesquisar, estudar, né? Para ver realmente em quais pontos você pode melhorar no seu relacionamento, se você já estiver vivendo um, entendeu? Porque sempre tem coisas para você melhorar, né? Você pode achar que não, mas muitas vezes a pessoa com quem você convive espera, né, alguma surpresa, alguma situação assim que possa se surpreender por você, né? Então, assim, tudo que der para você fazer a sua parte de você melhorar, né, como, digamos, parceiro, como parceira, então isso aí realmente vai ser muito interessante, porque a grande verdade é que, particularmente nos tempos de hoje, as pessoas só estão preocupando com a própria satisfação, entendeu? E não, né, agregar valor para as pessoas com quem elas estão convivendo, sabe? Então assim, seja uma pessoa que sempre esteja se atualizando, né? Que relacionamento, essa questão de relacionamento amoroso é uma coisa muito séria, né? É uma coisa inclusive espiritual, né? E então pense que quando você se relaciona intimamente com alguém, você, né, como diz a Bíblia lá em Gênesis lá, né, que os dois se tornam uma só carne, entendeu? Então, que você está acessando o mundo espiritual daquela pessoa quando você particularmente tenha intimidade sexual com ela, sabe? E a grande verdade também, isso é uma coisa muito importante, né? Assim, tem muita gente que não faz nenhum menor filtro nessa questão de parceiro sexual, né? Tente monitorar, né, como que é a vida espiritual dessa pessoa, né? Porque dependendo de como for, se é uma pessoa assim totalmente avessa às coisas morais, às coisas de Deus, sabe? Então assim, a tendência é você absorver, né, essas coisas que não vão somar em nada, pelo contrário, vão realmente te trazer problemas espirituais, né? Tem pessoas que você se relaciona que vão te trazer depressão, né? Talvez já no primeiro contato sexual com ela, você vai sair e muitas vezes vai pensar, caraca, bicho, né? Às vezes você pensa, né, poxa, vai ser uma parada top e tal, mas depois que você sai deixa, sei lá, de ter contato com a pessoa, né, muitas vezes você fica para baixo, né? E nem é tanto por essa questão de saudade da pessoa, mas é uma coisa que você muitas vezes não percebe, mas é justamente por conta disso, ok? Né? Contato sexual, pelo menos a meu ver, te faz ter
você passa a ter acesso ao mundo espiritual da outra pessoa. E você absorve isso para você. Entendeu? Então, assim, tente buscar, né, se conectar de forma mais íntima, né? Aqui eu falo realmente propriamente questão de sexo. Com pessoas, digamos, que sejam alma leve, entendeu? Aquelas pessoas que muitas vezes saem, bota tatuagem tudo no corpo, entendeu? Bota tatuagem lá de escorpião, entendeu? Bota tatuagem de pimenta, cobra, entendeu? Cara, de verdade, fuja dessas pessoas. Entendeu? Que essas pessoas, assim, elas não são é, emocionalmente equilibradas, não. Entendeu? Então, assim, busca. Não assim, que a pessoa que simplesmente que é de igreja, né? Que essa pessoa ela seja uma pessoa mentalmente saudável, não. Isso também não é garantia, porque eu conheço gente de igreja, assim, que eu vi, cara, falo, caraca, essa pessoa aí, velho, é zureta, entendeu? Tem algumas coisas assim que você vê que não bate bem a pessoa, realmente não bate bem na cabeça. É uma boa pessoa e tal, mas assim, vê que algumas coisas realmente não bate muito bem, entendeu? Então é importante você monitorar, na medida possível, a vida espiritual da pessoa, né? E a grande verdade é que quanto menos parceiros sexuais a pessoa tenha, tanto homem quanto mulher, né, para você é melhor, entendeu? Justamente que as pessoas que têm muito contato sexual com diferentes tipos de pessoas, essas pessoas muitas vezes elas vão trazer uma energia negativa para você, sabe? Então, assim, eu acho que acho não, tenho certeza que não faz bem, né? A tendência é você mais sofrer, né, do que viver de uma forma saudável, feliz, com pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, entende? Claro que muitas vezes é difícil você saber quantos parceiros sexuais a pessoa tem. Geralmente a pessoa vai mentir, né? O homem vai falar muitas vezes que tem muito, né, para poder mostrar para a mulher que é experiente, né? Já a mulher muitas vezes vai diminuir, né? Se ela teve, sei lá, 50 parceiros, ela vai dizer que só teve, sei lá, 5. Entende? Por quê? Porque ela não quer passar uma imagem de vadia, né? Mas assim, é possível realmente você, quando você conversa com a pessoa, dependendo, né, do seu estado espiritual, né, você consegue realmente monitorar a vida espiritual da outra pessoa. Você consegue sentir, né, como que essa pessoa é, né? E então assim é importante você monitorar isso, entendeu? Quanto mais a pessoa for alma leve, aquela pessoa de fato alegre, aquela pessoa, né, que realmente tem um alto astral, entendeu? Aquela pessoa que gosta de ajudar os outros, entende? Aquela pessoa que realmente é correta no trabalho dela, não dá perna em ninguém, porque tem gente que gosta de, né, tolera ficar com gente que vive, que ganha dinheiro, sei lá, às custas da desgraça alheia, entende? Então isso aí realmente é um problema sério, entendeu? De alguma forma isso vai estar te afetando lá na frente, tá? Então, assim, procure realmente essa questão de relacionamento amoroso, se conectar com pessoas, né, que realmente, assim, pelo menos desse ponto de vista espiritual, sejam pessoas que possam de fato agregar valor para você, entendeu? São pessoas alegres, são pessoas que não vão te trazer assim problemas, sabe? Então, assim, tem muita gente que tolera, né, situações do parceiro, né, por conta assim de um amor cego, entendeu? Então não dá, né? Seja bem objetivo na hora de avaliar essas pessoas, entendeu? E então assim é importante realmente você monitorar a vida espiritual da pessoa, no sentido de você, praticamente você se conectar a ela, né, de uma maneira mais íntima, mais sexual mesmo, entendeu? Então fuja dessas pessoas assim que
tem que não são seletivas, entendeu? Que saem transando com todo mundo que vem pela frente, né? Ou que tem a oportunidade, né, de, de ter ali sexo, entendeu? Então, não dá, né? Para você cuidar realmente da sua vida espiritual, essa questão de relacionamento amoroso realmente é muito importante também. Dinheiro, né? A questão do dinheiro, assim, você tem que tomar cuidado para você não fazer dele o seu Deus, entendeu? Tem uma coisa que Jesus praticamente falou bastante, é sobre dinheiro, sabe? Então, ele falou, ele sempre deu alerta, né? Para essa questão de você não adorar, né, Mamon, né? Deixou bem claro que não existem dois senhores, né? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, sabe? Então, o dinheiro não pode te possuir. Você que tem, digamos, possuir ele. E só que assim, muitas vezes quando você passa por um momento difícil da vida, você se torna muito vulnerável, né? A essa questão de enxergar o dinheiro como a solução de todos os seus problemas, né? E, e aí você muitas vezes passa a ser escravo dele, você passa a fazer muitas vezes qualquer coisa para ter ele, né? Comprar as coisas que você quer, que você, sei lá, pagar alguma conta e tal. Então, assim, busque não ser uma pessoa afoita, né? Para ganhar dinheiro de qualquer maneira, né? De maneira muitas vezes dinheiro particularmente de origem duvidosa, entendeu? E porque isso, né, vai te afetar, né? Particularmente se você ganha dinheiro de forma ilícita, você pode ser preso, ok? Né? Mas também, né, pode te afetar nessa questão da sua vida espiritual, sabe? Né? Aquele ditado que fala, dinheiro não traz felicidade, ele em partes é verdadeiro, ok? No sentido de que quando você realmente se deixa tomar por esse sentimento, né? De que ele, digamos, que você tem que tê-lo a qualquer custo para poder realmente, né, resolver os seus problemas, sabe? E então você tem que enxergar o dinheiro, né, como um servo, entendeu? Aquele que realmente você pode usufruir, você pode, né, comprar as coisas que você precisa, né? Mas ao mesmo tempo também sem aquele sentimento ruim de que ele pode acabar, né? Eu particularmente, por muito tempo da minha vida, eu tive esse sentimento de buscar segurar o dinheiro, né, a qualquer custo, entendeu? E só gastá-lo numa emergência, né? Às vezes de nem no mercado de chegar e comprar alguma coisa, deixar de comprar alguma coisa que eu gosto só para ter ele ali na conta bancária. Então assim, eu penso que isso não é saudável, sabe? Isso acaba reforçando aquela questão de aquele sentimento, né, de que isso de maneira às vezes inconsciente, tá? De que ele é o seu, digamos, ele pode resolver qualquer coisa, né? E você passá-lo, né, de forma inconsciente a enxergá-lo como um Deus, entendeu? Então, assim, ele, como a Bíblia diz, o dinheiro atende a tudo, né? Então, assim, a tudo mesmo, questão de material, né? Você comprar, sei lá, a sua casa, o seu carro, entende?
A Bíblia também, né, fala muito dessa questão de você trabalhar com diligência, ou seja, de maneira inteligente, né, não apenas de forma, em questão de intensidade, né, de frequência, né, porque se fala muito essa questão de foco, você ter foco no seu trabalho, de você ter disciplina, essas coisas obviamente são importantes, né? Eu particularmente nunca fui aquele cara é, tão assim disciplinado nessa questão financeira, né? Justamente em parte por quê? Porque eu eu sempre busquei na medida do possível guardar o pouco que eu sempre ganhei, né? E então assim, mas ao mesmo tempo, né, nessa questão de qualquer coisa que eu via que eu achava interessante, né, comprar ou sei lá fazer um investimento, né, surgir uma situação, uma notícia, por exemplo, mercado financeiro de que um ativo poderia, né, valorizar e eu pegava e falava, pô, cara, tô com $100 aqui, $200, sei lá, vou botar aqui e tal e ver se eu ganho essa parada. Entendeu? Então, assim, eu nunca fui muito disciplinado nesse sentido, né? Eu sempre gostei do mercado financeiro, de estudar, particularmente sobre Forex, entendeu? Mas nunca fui aquele cara de, sei lá, eu vou juntar X grana para operar, né? E, sei lá, eu vou estudar muito antes de operar. Então, eu sempre fui aquele cara de testar a parada na prática, entendeu? Se eu vi que é uma oportunidade para ganhar dinheiro, primeiro eu entrava e depois eu via no que dava, né? Então, assim, isso muitas vezes me trouxe assim, problemas, né? De, sei lá, de perder dinheiro mesmo, entendeu? Então, assim, é importante você ter essa consciência de que você pode ter o dinheiro, usufruir o dinheiro para você comprar as coisas que você precisa, mas também você tem que ter essa consciência de que você tem que guardar uma parte dele para você fazer o investimento, né? Para você buscar aumentar aquilo, né, que você tem já sem a necessidade de você se esforçar, né, digamos assim, gastar a sua energia, tanta energia assim, para você obtê-lo, né, como você obtém no seu trabalho no dia a dia. É importante você ter essa mentalidade, né, de fazer algum investimento, né. Eu particularmente sempre gostei de estudar sobre o mercado financeiro, sobre o mercado imobiliário, embora assim nunca tenha ganho dinheiro para poder fazer um investimento, né, de grande porte, né, sei lá, de comprar imóveis, entendeu? Né, de comprar, sei lá, muitas ações, né? Então, mas eu sempre gostei de estudar. Por quê? Porque eu penso que, né, eu penso muito naquela parábola, né, dos talentos, lá acho que de Mateus 25, se eu não me engano, né, que fala que o Senhor se ausentou de uma terra, né, e confiou a 3 servos, né, alguns talentos e iria cobrar realmente desses servos quando ele voltasse, né, ia ter uma prestação de contas, né, e aqueles servos que multiplicaram realmente o dinheiro, botaram no banco e investiram, né, e esses servos, digamos, tiveram descanso, tiveram realmente o Senhor favoreceu eles. Agora, aquele servo que não fez nada com o dinheiro, que enterrou ele, então esse servo, digamos, pagou o pato, né? Sofreu duras penas lá do seu senhor, porque realmente se recusou a multiplicar aquele talento que deu, que o Senhor deu a ele, entende? Então eu sempre pensei nessa parábola, que fala realmente de dinheiro, sim, mas também fala, e eu acho que principalmente, da questão dos seus dons, das suas habilidades, né? No sentido que para toda pessoa Deus deu um dom, deu uma habilidade, né, para essa pessoa se desenvolver, né, progredir na vida, né, conseguir se sustentar, entende? Então você tem um talento, você tem um dom, né, e Deus deu isso a você, né, e então ele espera que de alguma forma você,
né, dê frutos, né, que você, através desse dom que ele te deu, que você ganhe recursos para, obviamente, se sustentar, mas também, na medida do possível, para poder investir nas outras pessoas, né, de você ajudar pessoas, de você, sei lá, ajudar instituições, né, de caridade, né, enfim, né, Deus quer que realmente você multiplique, né, os dons, os talentos que ele lhe deu, ok? E então, assim, o dinheiro, as pessoas realmente muitas vezes se iludem quando começam a ganhar muito, né, particularmente num curto espaço de tempo, né, dá aquele boom, né, pessoa, quando fala que a pessoa bombou, né, então a pessoa muitas vezes se sente a toda poderosa, né, acha que, sei lá, nem o céu é o limite, né, então tem que tomar cuidado para esses sentimentos de vaidade, né, de, de achar que realmente é Deus, entendeu? O dinheiro muitas vezes ele, né, não é que ele em si ele tem poder, mas a pessoa que ganha muito em curto espaço de tempo, ela começa muitas vezes, né, a ter essa sensação de que ela de fato agora pode tudo, inclusive pisar nos outros, entendeu? Então, assim, eu graças a Deus eu nunca tive esse sentimento, até porque assim, nunca, né, tive aquele boom financeiro, entendeu? Estou buscando dentro do possível, de algumas habilidades, sei lá, que Deus me deu, né, particularmente na parte da escrita, né? E atualmente, né, algumas habilidades envolvendo, por exemplo, comunicação de articulações, né, progredir, né, financeiramente. Mas eu nunca realmente tive esse sentimento, graças a Deus, de me achar, né, maior do que ninguém, entendeu? E com a graça de Deus espero que um dia que realmente alcançar realmente esses objetivos que eu estou me propondo, né, que eu não chegue nesse ponto, né? Eu realmente porque realmente o dinheiro é muito tentador nesse sentido, né? Então, e quanto mais assim de maneira ilícita você ganha um dinheiro, aí que esse sentimento, né, de você se achar que é Deus, aí que ele aflora mesmo, entendeu? Isso é muito comum, particularmente dentro da política, né? O político que ganha dinheiro realmente de forma muito rápida, né? Particularmente com contratos superfaturados, entendeu? Ou mesmo na questão por exemplo, aqui no Brasil em particular, né? O país vive um problema sério com essa questão do narcotráfico, entende? Então, esses caras que ganham muito dinheiro, né, com drogas, né, vendendo realmente coisas ilícitas, então os caras, eles assim, eles não acham que é Deus, né? Eles têm certeza de que são, entendeu? Então eles promovem todo tipo de barbárie, eles saem amedrontando as autoridades, entende? Então assim, é uma coisa perigosa, né? É, eles acham assim que é só realmente amedrontar as pessoas que as pessoas vão vão deixá-los em paz, entendeu? Que ninguém vai fazer nada contra eles. Mas se tem uma coisa que a história mostra é que realmente todas essas pessoas, de alguma forma, elas vão se dar mal na vida, né? Toda pessoa tirana, toda pessoa trapaceira, né? A Bíblia, né, está praticamente recheada de exemplos aí de pessoas que se sentiram donas da razão, né? Que tomaram o poder a qualquer custo, né? O fim dessas pessoas realmente foi sempre o pior possível, foi sempre trágico, né? Ainda que essas pessoas passem a vida desfrutando de inúmeros prazeres, mas no final da vida essas pessoas realmente ou até bem antes disso, essas pessoas vão ter muitos problemas, entendeu? Então é importante você se policiar nessa questão da relação do dinheiro, né? De você não criar nenhum sentimento em relação a ele, entendeu? Nem sentimento de posse, nem sentimento, sei lá, de que é muito difícil ganhá-lo, porque eu, por exemplo, eu também tive um bom tempo na minha vida esse sentimento, eu falei, cara, porra, que tudo é difícil, porra, tudo difícil e tal. Então, não tente alimentar nada de sentimentos em relação ao dinheiro,
entendeu? Deixe o sentimento de fora quando o assunto for dinheiro, entendeu? Esse negócio de medo de gastar, né? Obviamente você vê se aquilo, pesquise preços de produtos, sei lá, de coisas que você queira comprar, compare preço para você economizar, né? Mas não fique com aquele sentimento de ficar, eu tenho que guardar a qualquer custo, tal, né? Sendo que muitas vezes você quer comprar talvez um doce, um sorvete, entendeu? E você com um sentimento miseroso fala, não, não vou comprar, né? Vou guardar, entendeu? Então isso não é sadio, entendeu? Usufrua dele da melhor maneira possível, né? Pense, obviamente, as questões também de você se educar financeiramente, de você investir para que aquele dinheiro guardado, né, você possa dobrar o rendimento dele, triplicá-lo, entendeu? Para você comprar realmente alguma coisa que de fato você queira tanto, entende? E ainda você continuar tendo uma reserva financeira, né? Estude, né, não apenas sobre o mercado financeiro, mas sei lá, o mercado imobiliário, entende? Sei lá, fundos imobiliários, entendeu? Ver essa questão, por exemplo, se você tem aptidão para negócios, empreendimentos, estudar alguns tipos de franquias, particularmente do nicho que você gosta de atuar, entendeu? Franquias geralmente são bons tipos de investimentos, né? Dependendo do ramo de atuação que você goste, é importante, obviamente, você estudar o mercado, né? Daquela tipo de franquia que você vai adquirir, entendeu? Estude, comece a estudar mais sobre essa questão de inteligência artificial, veja como que a inteligência artificial pode agregar valor ao seu negócio, ao seu serviço, entendeu? Se bem utilizado, realmente você pode, né, ganhar um bom dinheiro com isso, entendeu? Tendo a inteligência artificial a seu favor, sabe? Então, enfim, né? Essa questão de comunicação é importante, né? Você investir na qualidade da sua comunicação, né? Porque isso também vai te abrir muitas portas, entendeu? Eu particularmente nunca fui um bom comunicador, né? Sempre fui aquele cara assim de saber escrever bem, né? Mas na hora de falar, né? Eu muitas vezes nunca fui aquele cara que é tão bom assim de dicção, entendeu? É uma coisa que eu estou buscando melhorar aos poucos, entende? E então assim, essa questão da comunicação, de você melhorar a comunicação, isso é muito importante, ok? Eu tenho certeza que eu perdi boas oportunidades, algumas oportunidades, por minha comunicação não ter sido tão eficaz, né, com as pessoas ao meu redor, né? Mas assim, eu estou buscando realmente melhorar, na medida do possível, a qualidade da minha comunicação. Então isso é importante também para você ganhar dinheiro, tá certo?